Item 294. Sobre as invenções e descobertas. 28ª questão. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres um outro faça. 29ª pergunta. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Isto é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Item 295. Sobre os tesouros ocultos. 30ª questão. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma, não. 31ª questão. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos, que ocultaram seus tesouros, podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los, e o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude.
Também há os espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido depois de 30 anos de vida conjugal e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso pelos enteados para com os quais desempenhar o papel de mãe. Chegara ao cúmulo o seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais, e por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de... Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então narrou o que lhe sucedera. Abriu-a de acordo com as indicações de seu marido e lá estava o testamento, conforme o que ele lhe anunciara. Item 296. Sobre outros mundos. 32ª questão. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Letra A. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Nota: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta,
É provável que o fizessem para um sábio, que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos, que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Este foi o fim do capítulo 26, intitulado Das Perguntas que se podem fazer aos Espíritos, do Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec.